Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de geografia. Hoje nós estaremos falando pontos que a gente deve destacar a nível de revisão sobre as duas últimas aulas que nós tivemos aqui no canal. Uma delas sobre a unidade 2, produção industrial no mundo, e a continuação desse entendimento, unidade 3, agropecuária e comércio internacional. Veja bem, a gente começa falando sobre a questão da origem da indústria. Antes, nada existia se não fosse produzido pelas mãos. Até que na primeira Revolução Industrial nós tivemos o advento das máquinas. A primeira foi a grande máquina a vapor, o tear mecânico, e logo veio o conceito fabril, né? Aquele grande prédio chamado fábrica, que no mesmo lugar tudo era produzido. E aí a gente foi evoluindo do artesanato, o artesanato mais especializado, que foi a manufatura, mas aí sem necessariamente ainda o advento das máquinas, até que com a primeira Revolução Industrial, como já dito, nós tivemos o advento das máquinas. A partir da segunda Revolução Industrial, nós passamos a ter a incrementação da eletricidade e também do petróleo. E aí, a partir do momento que o petróleo surgiu, sendo usado industrialmente, nós tivemos duas formas de se utilizar o petróleo a nível de lucro, né? A nível de produtividade. Ou seja, bom na questão da produção, ruim, infelizmente, na questão do meio ambiente. Mas aqui é a questão da produção industrial. Então, vamos lá. Uma característica do petróleo é ligada diretamente à questão do combustível, né? Foi a partir do advento do uso do petróleo como fonte de combustível do motor a combustão que nós passamos a ter o diesel, a gasolina, e isso impulsionou largamente a indústria automobilística ao desenvolver do século XX. A partir daí, nós também temos o segundo ponto do petróleo, que não é só combustível, o petróleo também é fonte de matéria-prima, onde a gente passa a ver o plástico, a borracha sintética, a tinta, e tudo que a gente pode ver ao nosso redor é possível ter na sua composição química o petróleo. E aí a gente foi vendo a terceira Revolução Industrial. A terceira Revolução Industrial é algo que nós estamos vivenciando até hoje. A Revolução Técnico-Científica, a era das telecomunicações, o grande advento das telecomunicações e também da grande tecnologia, informática, robótica, cibernética, e isso nas mãos de quem? Nas mãos dos países desenvolvidos, e os países mais pobres, sobretudo os que conseguem ter indústria, os emergentes, eles são basicamente meros produtores de matérias-primas. E aí a gente começa a entender a questão da balança comercial desfavorável para estes países emergentes. Eles produzem produtos de baixo valor agregado, como os produtos primários, produtos que têm menor tecnologia, calçados, vestuário, enquanto que os países ricos produzem componentes de alta tecnologia, com uma arrecadação na sua balança comercial muito maior. Há, infelizmente, seríssimas consequências ambientais, ou sobretudo onde o avanço cada vez maior destas grandes capacidades industriais produtivas que o homem vem gerando cada dia que passa, a questão da fonte de combustíveis fósseis, a
produção em larga escala, o consumo de nós consumidores sem consciência ambiental, comprar somente sem critério. Será que nós realmente precisamos daquilo? O descarte de qualquer jeito, gerando grandes quantidades, acúmulos de lixos, principalmente das sociedades urbanizadas extremamente complexas e de muitas pessoas vivendo no mesmo lugar. E aí nós temos a atmosfera tendo uma grande poluição pela queima básica de combustíveis fósseis, e a gente não está verificando uma balança correta, onde a gente verifica muito maior nessa balança o peso de querer aumentar o lucro, aumentar a produção, em detrimento do meio ambiente, que vai ficando cada vez mais poluído. Nessa questão, a gente começa a analisar a situação da indústria no mundo atual. Ela está passando por um processo de maior capacidade de produção, onde o advento das máquinas de linha de montagem, a gente hoje, a questão da grande diferença entre a antiga fábrica e o atual conceito da indústria, a grande diferença é o seguinte: você tem na fábrica tudo naquele mesmo prédio, era construído, fabricado peça por peça, montado e destinado ao setor de vendas, que é serviços e comércio. Hoje, a indústria, ela não produz tudo no mesmo lugar. Ela vai pegando componentes em cada parte do mundo. Vamos pegar um exemplo. Vamos fabricar um carro. A gente pega o pneu numa parte do mundo, pega a tinta na outra parte do mundo. Ó, vamos também colocar um exemplo, a Toyota, né? É uma montadora de veículos japonesa. Ela vai pegar lá em determinados setores no mundo esses componentes, o aço em alguma outra parte do mundo, e aí sim você vai, por encomenda, pegar partes já encomendadas, até pequenas peças não necessariamente feitas especificamente no mesmo lugar, sem falar na questão das multinacionais. Ou seja, hoje com as multinacionais, você não tem mais no Japão, que é a sede da Toyota, a fabricação de tudo. Hoje, o conceito de indústria mundial, não só as peças são fragmentadas pelo mundo inteiro, mas também as próprias indústrias, as próprias filiais das multinacionais. A sede fica no Japão, exemplo da Toyota, mas você tem isso espalhado pelo mundo inteiro, fazendo com que a produção, a capacidade fique cada vez maior e a tecnologia muito mais empregada. E aí entra a questão do desemprego estrutural, fazendo com que a gente tenha um sacrifício daquele trabalhador que tem uma mão de obra menos qualificada, perdendo o seu emprego, e verificando as pessoas que têm maior capacidade de se estabelecerem no mercado, quem conseguiu estudar mais, quem conseguiu ter e continua estudando, continua especializando a sua mão de obra, cada vez mais exigente, cada vez mais o processo de qualificação da mão de obra está exigente. Nós precisamos cada vez mais nos qualificarmos, porque o mercado de trabalho é muito concorrido, pessoal. E aí nós temos nessa produção industrial basicamente 3 setores. O setor primário, onde a gente vai lá na natureza e pega as matérias-primas. Aí vem o setor secundário, transforma essas indústrias de transformação, né, indústrias extrativas, primário, indústrias de transformação, setor secundário, e aí os produtos ficam
finalizados, industrializados, finalizados, viram um produto industrializado, e aí você tem o terceiro setor, o setor terciário, que é o setor de comércio e serviços, para onde esses produtos finalizados, produzidos na indústria, são comercializados. Ok? E a questão da distribuição das indústrias no espaço. Uma indústria hoje em dia, para se instalar num determinado lugar, ela precisa ter infraestrutura e mão de obra qualificada. Para isso, basicamente, ela vai verificando onde ela vai se instalar. E é aí que entra a chamada guerra fiscal, onde estados, municípios e até países ficam concorrendo quem é que vai atrair uma grande empresa para o seu território, para conseguir, com esta empresa, mesmo que seja multinacional, ter uma capacidade maior para a sua economia. Melhor se fosse uma empresa nacional, mas como nós, países emergentes, não temos a força econômica, tecnológica, como tem os países mais ricos, a gente acaba tendo esta questão de disputar para ver quem é que vai receber uma Volkswagen, uma Toyota, né, uma Fiat e tantas outras fábricas que vão se instalando e a partir daí vão verificando. Tem mão de obra qualificada, tem infraestrutura e com isso as empresas não necessariamente mais precisam estar próximas aos espaços amplamente urbanizados. Hoje em dia nós também estamos vendo uma questão de descentralização industrial, onde a gente passa a ver a indústria saindo dos grandes centros industriais, principalmente a questão dos grandes centros urbanizados, amplamente urbanizados, que também são cheios de problemas, agregam altos valores. A mão de obra ali num grande centro urbano é mais alta, aí você vai tendo a fuga dessas empresas para municípios com boa infraestrutura, com oferta de mão de obra qualificada, mas a mão de obra um pouquinho longe do centro financeiro, industrial, urbanizado, um pouquinho mais distante, você tem sobretaxas mais baratas para abrigar estas empresas, e muitas vezes isso ocorre não só no mesmo estado para municípios do interior, mas muitas vezes isso acontece saindo de estados e indo para outros. No caso do Brasil, por exemplo, está acontecendo muito. Muitas indústrias estão saindo do Sudeste em direção ao Nordeste, onde vai encontrar infraestrutura, mão de obra qualificada, mas com custos menores produtivos. Isso é o processo da descentralização industrial. E a distribuição na indústria ainda está muito relacionada no Brasil, no Sudeste. O Sudeste ainda concentra muita gente, muita indústria, muita urbanização, muito comércio, mas aos pouquinhos isso está se descentralizando. Somando esse entendimento com a questão da produção de comida, a gente começa a entender, vamos produzir, estou falando o tempo todo de produção industrial, a gente não pode esquecer que produção por produção, nós também temos a produção agropecuária, que em suma é a produção de alimentos, agricultura, frutas, legumes, verduras, e pecuária, a questão animal, carne e seus derivados. Porém, nunca podemos nos esquecer que não é só comida que nós estamos falando. A questão agropecuária também está muito ligada ao fornecimento de matérias-primas. Olha o que tem atrás de mim aqui, um grande imóvel. O que tem isso? Qual é a matéria-prima básica utilizada aqui? A madeira. E a madeira, ela é captada pela silvicultura, uma prática agrícola. A gente come madeira? Não! Da mesma forma que a gente vai pegar na cana-de-açúcar, Brasil,
produção de etanol. No milho, Estados Unidos, produção do combustível etanol para abastecer os motores a combustão e ser uma alternativa à gasolina. E nós também temos a gordura animal, por exemplo, para poder ser utilizada no uso do biocombustível, que a gente verifica óleos de alguns vegetais que são utilizados para pegar mistura no diesel e virar o biodiesel. Ou seja, nós não temos apenas a agropecuária vista como a questão da produção de comida, mas produção de matéria-prima. Outra questão, nesta aula da unidade 3 mais completa, tivemos 2 aulas excelentes da unidade 2 e unidade 3, que tudo que você precisa saber com mais detalhes, assista aqui no canal. A aula da unidade 2, a aula da unidade 3, e nós vamos verificar que nós temos um grande alerta a ser feito. Não só de alimentos para seres humanos, agropecuária, ou nós também temos a agropecuária sendo ocupada para fornecimento de matérias-primas, mas nós também temos uma terceira ocupação da agropecuária, que também não é para produção de comida para nós seres humanos, mas é para produção de comida para animais. A produção, o consumo de carne de animais e seus derivados está aumentando cada vez mais no mundo. E aí há cada vez maior a necessidade de se ter campos e campos específicos para ou criar animais, criação de gados diversos, ou para alimentar os animais, para a carne e seus derivados servirem de alimento para nós, seres humanos. Então isso está ocupando boa parte do campo mundial. Entenda bem, queridos. Temos aqui 3 fatores. A agropecuária, comida para nós, seres humanos, em suma, é fundamental, é vital. Mas agora nós temos outros 2 fatores de 3 que não são para comida para nós, seres humanos. São para fornecimento de matérias-primas e são para fornecimento de comidas para outros animais. Então, peraí. Com esse raciocínio, será que vai sobrar vegetais suficientes para alimentar nós, seres humanos? Será que o caminho é este, aumentar o consumo da carne animal e seus derivados? Vejam melhor esse entendimento assistindo com calma a aula detalhada da unidade 3. Então, veja bem, o Brasil é um dos produtores de maior capacidade agropecuária do planeta, mas nós temos nesse entendimento o seguinte: aquela situação na qual os países pobres, como o Brasil, emergentes, são grandes produtores de matérias-primas, alimentos. Os grandes produtores de alimentos, não podemos esquecer, são basicamente os países que têm também grande território, como, por exemplo, Índia, China, Brasil, Rússia, Estados Unidos. E quando a gente vai citando os países, em suma, que tem grande produção de agropecuária, geralmente, e territórios grandes, geralmente são os países emergentes. Estados Unidos é uma exceção, por exemplo, dentre esses citados, e nós verificamos que na balança comercial você tem os países ricos tendo grande capacidade tecnológica, vendendo produtos de altíssima capacidade tecnológica e grande arrecadação de capitais, porque são caríssimos. E você tem nós, países emergentes, vendendo produtos de baixo valor agregado, matérias-primas, né, e produtos agropecuários. Bom, com isso, nas unidades 2 e 3, temos basicamente tudo que foi falado aqui nesta aula comentário
né? Nesta aula de revisão do que você precisa ter de destaque, maiores detalhes, assistam a aula sobre agropecuária e comércio internacional, unidade 3, e a aula da unidade 2, produção industrial no mundo. Mas, em suma, a nível de revisão, nós aqui destacamos as partes mais importantes e sequenciando o raciocínio destas duas unidades. Então, pessoal, fiquem com Deus. Até a próxima aula, gente. Tchau.